Talvez você me pergunte, Ana, qual é esse ponto A? Esse ponto A pode ser, quem é essa mulher aí que eu nunca vi? Eu tô aqui, mas eu nunca vi essa Ana. Mas parece que o que ela fala tem alguma coisa a ver comigo, vou dar uma chance para ela. Você está aqui por curiosidade, porque você caiu aqui por causa do YouTube, porque alguém te indicou e você nunca me viu na vida, mas você está aqui. Por enquanto você está me dando uma chance de falar algo que possa ter valor para você. Pode ser que seu ponto A seja, eu estou vivendo uma dor profunda, como muitas mulheres me falaram. Ontem eu li diversos depoimentos de mulheres que perderam filho, que perderam marido, que estão vivendo um momento de luto e de profunda dor. Pode ser que seu ponto A seja um ponto de confusão. Ana, estou meio confusa, estou meio perdida, não sei exatamente o que eu preciso mudar em mim, não sei exatamente o que eu quero, qual que é a vida que eu quero, estou desconectada de mim mesma. Pode ser que seja um momento de crise, de desconexão, assim como foi o meu. O meu ponto A, para você que não estava aqui ou que está me conhecendo agora, era um ponto de muita dor. O ponto B para cada um é um. O ponto B é onde você quer chegar. O ponto B é a vida que você quer viver. Que eu não sei qual é, mas você sabe. E se você não sabe, você vai começar a se perguntar. Então, o meu ponto A era um ponto de profunda dor. Eu era psicóloga, eu tinha consultório, eu trabalhava com as pessoas, eu gostava muito de trabalhar. Eu era psicóloga junguiana naquela época. Eu escutava muitos sonhos das pessoas, eu trabalhava com mulheres que tinham problemas alimentares, anorexia, bulimia, obesidade. Mas eu não estava feliz. Eu estava com uma crise no meu casamento, eu tinha enfrentado 8 anos do câncer da minha mãe, a minha mãe tinha acabado de morrer, e eu estava num buraco escuro, perdida, o mundo estava cinza para mim, eu estava muito triste. E eu me vi completamente perdida, sem a minha mãe, sem a minha base, e eu muito infeliz. Embora eu estivesse fazendo o meu trabalho como terapeuta, e eu não estava feliz e tinha uma angústia no meu coração, uma angústia. E eu vinha de um momento de vida muito tarefeira, fazendo muitas coisas. Eu levava minha mãe para fazer quimioterapia, eu ia para São Paulo no mestrado, assistia às aulas do mestrado. Eu estava fazendo mestrado em Ciências da Religião na PUC de São Paulo nessa época, estudando muito, eu dava aula na faculdade, eu tinha consultório, eu tinha filho pequeno, eu corria. E como eu falei para vocês, nenhum problema em alguns momentos da vida a gente assumir a mulher tarefeira. Todas nós, em alguma medida, somos mulheres tarefeiras e precisamos ser. A grande questão é quando a mulher tarefeira, ela nos ajuda a fugir de uma dor, de uma angústia emocional. A questão é quando eu, para não ter que lidar com essa dor, para não olhar para essa dor, para não me anestesiar, para não ficar vivendo uma vida mais ou menos, sabe? Uma vida bem mais ou menos, uma vida bem aquém das minhas possibilidades, uma vida infeliz. Para não enxergar que eu estou vivendo essa vida, eu fico fazendo coisas, fazendo, cuidando da vida dos outros, salvando os outros, sendo mãe de todo mundo, e nesse movimento inconsciente da minha própria dor. O problema é a tarefeira ser resultado de uma desconexão. Esse era o meu ponto A. No meio disso tudo, eu precisava achar uma solução, até porque, como eu era terapeuta já, eu sabia, eu tinha talvez uma pequena vantagem em relação a quem não sabe disso, que é saber que o caminho é interno, que quando a gente está mal, quando a gente está perdida, quando a gente está angustiada, quando a gente está desconectada, não adianta procurar fora. Não é nada, não é roupa, não é beleza, não é amigo, não é novo amor, não é dinheiro, não é nada. Tem duas coisas que nos mantêm em pé. Primeiro, a nossa conexão com Deus. Sempre. Seja qual for a sua espiritualidade. Aqui nós temos mulheres de todas as religiões. Eu sou terapeuta e respeito todas, mas da sua maneira, de acordo com a sua crença religiosa, com a sua espiritualidade. Essa conexão com essa força maior, com Deus, não sei como você chama, ela nos mantém em pé. Ela mantém a nossa coluna ereta, né? Em pé, alinhada na vida. E a outra coisa é você se olhar, você se escutar, como a gente falou na aula 1, você começar esse caminho de volta para casa. E eu sabia disso. Então eu fui atrás desse caminho. Através do que eu fui? Naquela época,
não tinha círculos de mulheres, pelo menos não tinha aqui onde eu morava, no Vale do Paraíba, eu não conhecia nenhuma terapeuta, não conhecia ninguém que trabalhasse com mulheres. E na verdade, gente, eu não tinha nenhuma ideia de que era isso que eu ia fazer. Eu simplesmente comecei um grupo de terapia e eu fui atrás de ler, comecei a ler, estudar o feminino, que é minha dissertação de mestrado na PUC de São Paulo, foi sobre Maria Madalena, sobre todos os olhares psicológicos em torno dessa figura bíblica, né? Sobre como que o feminino uma hora está na luz, uma hora está na sombra, como que ao mesmo tempo a gente tem interpretações do feminino desde a pecadora até a santa. Como é que a gente olha para tudo isso? E de que forma que isso impacta a nossa vida, as nossas imagens interiores, a forma como nós nos vemos como mulher e a forma como nós nos relacionamos. Então eu comecei a estudar outras terapeutas que trabalhavam. Então tinha uma terapeuta canadense, a Marion Woodman, maravilhosa. Comecei a estudar outras e fui atrás de estudar o feminino. E ao mesmo tempo, fazendo terapia, estudando o feminino, e comecei a minha prática com as mulheres, que na verdade no começo era um grupo psicoterapêutico, só que só apareceram mulheres no grupo. Daí as mulheres falavam, o grupo de mulheres. Eu falava, o grupo de mulheres? O grupo de mulheres, o grupo de mulheres. É verdade, é um grupo de mulheres. E aí eu comecei depois a olhar para esse grupo de uma forma diferente. Esse primeiro grupo foi um marco na minha vida, porque eu fiquei impactada com a forma como elas se viram, como elas foram cooperativas umas com as outras, solidárias. A sororidade que emergiu naquele grupo entre as mulheres. Ali nasceu dentro de mim o desejo de estar sempre criando novos espaços para as mulheres se conectarem entre si, se escutarem, se ajudarem e se apoiarem. E é isso que eu faço na minha vida até hoje. Então o meu ponto A era esse ponto, essa mulher perdida, com dor, desconectada, com uma angústia. Então eu falo para você, se o seu ponto A também é um lugar de angústia, também é um lugar de desconexão com você mesma, tá tudo bem. O problema é você ficar ali. O problema é você não perceber essa dor. Tem uma história que é uma história triste que se conta, que eu não sei se você já ouviu. Conta-se que existia numa oficina mecânica, tinha um cachorro que era do dono da oficina, que o cachorro estava deitado em cima de uma tábua que tinha um prego, e o prego machucava o cachorro ficava gemendo. E aí chega um cara e fala para ele, por que o cachorro não sai daí? E aí o dono da oficina fala, porque não está doendo o suficiente. Então o que é triste na vida é quando a gente sofre e o nosso sofrimento é vão. Quando a gente sofre, finge que não está sofrendo, e engole a nossa dor e não se expressa, e acredita que não pode ser vista, e acredita que a gente tem que ser invisível. Há muitos e muitos anos eu venho vendo e venho escutando o sofrimento invisível das mulheres. Então, hoje, através da Jornada da Alma Feminina, tudo que eu quero te dizer é: torne-se visível, olhe para si mesma, enxergue a sua dor se ela existe e permita que a sua dor, assim como a minha no meu ponto A, te leve adiante, te leve para frente, e muitas coisas poderão florescer a partir disso.